Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para fazer uma avaliação de uma pesquisa muito interessante, pesquisa do município do Rio de Janeiro, pesquisa para prefeito do Rio, mas só dar um aviso que eu tenho ficado um pouco afastado porque estou finalizando um trabalho literário sobre minha trajetória militante de décadas ligada à liderança desse companheiro aqui, companheiro presidente Lula, então eu espero que tudo corra bem, a gente consiga em breve aí lançar esse trabalho que tem a vida de muitas pessoas, é um trabalho coletivo, uma militância coletiva, e eu espero e tenho quase certeza que vocês vão gostar. E também aí uma pré-candidatura nossa a vereador do Partido dos Trabalhadores, tudo correndo bem, na sexta-feira, dia 26 de julho, a gente pode ter aí a oficialização na convenção, mas convém humildade, sandália da humildade, então vamos devagar. Então a gente volta aqui para a nossa pesquisa, pesquisa Quest, em que o prefeito Eduardo Paes lidera com 49% das intenções de voto, e o Ramagem tem 13%, e o Tarcísio Mota vem em seguida com 7%. A liderança do prefeito Eduardo Paes é mais acentuada entre as mulheres, segmento no qual ele aparece 41 pontos à frente do bolsonarista Ramagem. Então, Eduardo Paes vai ter que ter muito cuidado na hora de pensar a palavra final de quem vai ser o vice. Porque se ele escolher um vice-prefeito para compor a chapa dele que tem algum problema, tipo algum histórico de agressão a mulheres, ele pode complicar a vida dele, porque a mulherada está muito mobilizada, está empoderada. A gente vê aí na questão do PL do estupro, que a mulherada foi para a rua, a sociedade se mobilizou e o Lira teve que recuar. Então fica a dica aqui, Eduardo Paes, muita atenção, muita calma nessa hora. Então a pesquisa Quest de 2024 no Rio, ela divulgada quarta-feira, 24 de julho, mostra a ampla vantagem do atual prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, candidato à reeleição e aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O Eduardo Paes tem 49% das intenções de voto no cenário com todos os candidatos testados pelo Instituto Quest. E aparecem em seguida os deputados federais Alexandre Ramagem, do PL, que é o candidato do Jair Bolsonaro, que também é do PL, que tem 13%. E o Tarcísio Mota, que é do PSOL, que soma 7%. Já no cenário com menos candidatos, o Eduardo Paes permanece na liderança com 52%. E na amostra, com o maior número de candidatos, de nomes, o Ciro Garcia, do PSTU, e o Rodrigo Amorim, do União Brasil, somam 3% cada um. E já a Juliette Pantoja, da UP, e o Marcelo Queiroz, do PP, eles têm 2%, enquanto a Carol Esponza, do Partido Novo, e a Dani Balbi, do PCdoB, obtêm 1% cada uma. Lembrando que Dani Balbi, do PCdoB, retirou a candidatura, e PCdoB e Dani Balbi estão apoiando hoje já o prefeito Eduardo Paes. Então, o voto nulo, branco e eleitores que não pretendem ir votar, eles chegam a 15% das intenções, e os indecisos são 4%. Isso na pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador cita os nomes para o entrevistado, e aí fica mais fácil. Por isso que acaba tendo um número mais reduzido de indecisos. E nos recortes por segmentos da população, a vantagem do Eduardo Paes é maior entre os eleitores com ensino fundamental, faixa em que está 53 pontos percentuais acima de Ramagem. A liderança se torna mais apertada nos grupos com ensino médio e ensino superior, completo ou incompleto. Neste último grupo, a liderança de Eduardo Paes para Ramagem cai para 28%. Apesar do Eduardo Paes liderar com folga em todos os segmentos religiosos, a diferença é menor entre os evangélicos, que é o segmento no qual o Eduardo Paes tem 41%
das intenções de voto contra 21% de Ramagem. Entre católicos, a vantagem é superior à média geral. O PAS soma 56% contra 13% do candidato de Bolsonaro. A pesquisa mostra que a liderança de Eduardo Paes é mais acentuada entre as mulheres, segmento no qual 41 pontos percentuais à frente de Ramagem. Já entre os homens, a distância entre eles cai para 38%, 38 pontos percentuais. Então, aquela dica que a gente deixou aqui, a questão das mulheres, o Eduardo Paes vai ter que ficar muito atento, porque não tem jogo ganho e tudo pode se mudar de uma hora para outra em questão de dias ou horas. E a pesquisa comparou o cenário deste primeiro turno com os votos para prefeito em 2020 e presidente em 2022. O Ramagem teria o voto de 38% dos eleitores de Marcelo Crivella na eleição passada e Eduardo Paes 17% dos eleitores do Crivella. E o Eduardo Paes, ele acumula 67% daqueles que votaram nele próprio em 2020, enquanto 5% nesse grupo planejam optar por Ramagem. E no pleito presidencial, o Eduardo Paes está na liderança entre quem votou no Bolsonaro em 2022, com 39%. Nesse eleitorado, Ramagem tem 29%. Lembrando que boa parte do eleitorado do Bolsonaro ainda não sabe que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro. Isso é importante ser lembrado. E já entre os eleitores de Lula, o Eduardo Paes tem 61% das intenções de voto dos eleitores de Lula em 2022. E Ramagem tem 2%. Então, quem votou no Lula vota em Eduardo Paes. É o que dizem as pesquisas. Na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador não cita os nomes dos candidatos, aí fica mais difícil. Então, nessa pesquisa espontânea, o número de indecisos aumenta muito. Isso é bom tanto para o Ramagem como para o Tarcísio Mota, porque eles ficam animados para não desistirem da luta. Então, neste cenário, 70% se dizem indecisos, enquanto Eduardo Paes lidera com 22%. Então, observa que na pesquisa estimulada, o Eduardo Paes tem 49%, e na pesquisa espontânea ele cai para 22%. É uma queda bem acentuada. E o Ramagem tem 5% na espontânea. E os demais candidatos, incluindo aí o Tarcísio, tem 1%. A Quest entrevistou presencialmente 1.104 eleitores cariocas entre os dias 19 e 22 de julho. A margem de erro da pesquisa, que foi contratada pela Rádio Tupi, é de 3% para mais ou para menos. Um detalhe importante, o Ramagem ele cresceu no segmento evangélico, que é mais próximo do Bolsonaro. Ele passou de 14% em junho para 24% agora. E cenário de segundo turno. 2 cenários envolvendo Eduardo Paes, que é o atual prefeito, e ele vence os 2. Então, Paes e Ramagem. O Eduardo Paes tem 62% das intenções de voto contra 25% do Ramagem, de intenções de voto. E com o Tarcísio, que são 2 que fazem parte da base aliada do presidente Lula. Por isso que a diferença cai um pouquinho. Então, o Eduardo Paes tem 57% de intenções de voto e o Tarcísio Mota tem 24% das intenções de voto. Então, pela pesquisa Quest, o Eduardo Paes está indo bem, mas não dá para achar que está tudo resolvido. Tem muito tempo, a campanha nem começou e todos esses dados aqui estarão detalhadamente na descrição do vídeo aqui. Você gostou? Curte o vídeo. Gostou? Comenta, dá teu comentário, tua opinião é importantíssima para a gente saber como é que vocês estão avaliando o andamento das pré-candidaturas e que se tornarão candidaturas. Compartilha esse vídeo para a gente crescer, furar a bolha e aumentar a reflexão política sobre essa eleição, que é importantíssimo. E não se esquece, dá uma força para a gente e se inscreve no canal.
notícia nova, relevante na política ou qualquer outro assunto da nossa sociedade, a gente passa aqui para debater com vocês e uma nova pesquisa também. Até lá!